Nesse curso para iniciantes você vai aprender como criar um aplicativo Android com o professor Marcos Duarte do canal Stack Mobile. Marcos Duarte é um dos parceiros especialistas que eu prometi que iria trazer aqui para o meu canal como uma maneira de agradecer a você que me apoia se inscrevendo e deixando o seu like. Aprecio que é sem dúvidas uma das melhores aulas sobre como criar aplicativo Android. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos e nesse vídeo eu vou ensinar você a criar um aplicativo incrível, que é um aplicativo de escala de pH. Basicamente, como é que funciona um aplicativo de escala de pH? Os números na escala de pH eles começam do 0 e eles vão até o 14. A ideia desse aplicativo é a gente conseguir medir o nível de acidez, neutralidade e alcalinidade de uma solução aquosa, ou seja, de uma solução à base de água. Quanto menor for esse valor na escala de pH, mais ácido é a solução, e quanto mais alto, mais alcalino essa solução ela vai se tornando. É bem interessante esse aplicativo e a gente vai começar a criar nessa aula, beleza? Então esse daqui é o aplicativo, eu vou apresentar para vocês. Nós temos aqui a tela principal do aplicativo, escala de pH, e aqui a gente pode escolher um número de 0 a 14. Nós temos aqui uma caixa de texto, onde a gente vai colocar um número referente ao nível de pH, e aqui a gente tem um botão de confirmar. Se eu não colocar nenhum número aqui e eu clicar em confirmar, vai aparecer para mim uma mensagem mostrando aqui, ó, digite um número. Então a gente vai aprender a fazer essa validação de campos que estão vazios. Então eu vou colocar aqui, né, um número de 0 a 14. Eu vou começar pelo 0, que é o nível mais baixo ali da escala de pH. Eu vou clicar aqui em confirmar e vai mostrar aqui para mim, por exemplo, um tipo de solução. E aqui a gente vai ter um tubinho onde vai mostrar o teste desse nível de pH. Então, por exemplo, quando aparecer vermelho, quer dizer que essa solução ela é ácida. Então já vai mostrar aqui, ó, ácido de bateria. Vai mostrar aqui um símbolo de bateria. E essa substância ela é ácida. Se eu colocar outro valor aqui, vou colocar, por exemplo, 4. Clicar em confirmar. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o tomate. Então o tomate, a substância dele é ácida, né? O tomate ele é considerado ácido aqui na escala de pH. E vai aparecer aqui um tubinho com líquido amarelo, né? Tá vendo aqui, ó, 4, que é referente ao nível 4 aqui da escala de pH. Eu vou colocar, por exemplo, 7. O 7 é a água. Então aqui a gente está medindo o nível de pH da água. Então a água, a substância é neutra, ela não é nem ácida e nem alcalina. Então basicamente é o pH 7 aqui, ó. O líquido vai ser verde. Acima do 7, essa solução vai ser de substância alcalina. Então, por exemplo, o 8 é a água do mar. A água do mar, a substância é alcalina. Então posso colocar aqui, por exemplo, 10. E a gente vai ter aqui uma pastilha antiácido estomacal. E aqui a gente consegue ver substância alcalina. Então, quanto mais a gente vai subindo, vai ficando mais alcalino. O único que é neutro é a água, tá? Que é o 7 aqui. Abaixo do 7, a gente tem substâncias ácidas, tá? Até o 6 aqui, ó, é a urina, né? Ó, substância ácida. O 7 é neutro, acima do 7 é alcalino. Então, basicamente é assim que funciona a escala de pH. A gente vai criar esse aplicativo utilizando a IDE Android Studio. Nós vamos utilizar a linguagem de programação Kotlin e o sistema de views tradicionais utilizando XML. Beleza? Então, antes de a gente começar esse vídeo, tudo o que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o nosso trabalho e também ajudar a ranquear esse vídeo aqui na plataforma. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá? Então, nessa aula, a gente vai criar o layout da aplicação, toda a parte visual do aplicativo. Vamos lá. Você vai acessar o seu Android Studio e a gente vai criar um novo projeto. Eu vou vir aqui em New Project. Você vai escolher Empty Views Activity, que é uma atividade vazia com o sistema tradicional, que é o XML. Aqui é o Jetpack Compose. Vamos criar com XML. Next. Aqui em Name é o nome do seu aplicativo. Eu vou colocar aqui, ó, escala de pH. Aqui no Package Name eu vou manter com.marcos escala de pH. Eu vou salvar esse projeto na pasta Android Studio Projects. E a linguagem de programação vamos manter o Kotlin. Nós temos aqui, né, o Java, mas vamos criar
em Kotlin. API mínima, eu vou colocar API 21, Android 5.0 Lollipop, e vamos manter aqui o Kotlin DSL, que é o recomendado. Vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. Beleza, o meu projeto acabou de ser criado. Nós temos aqui a nossa Main Activity, a parte visual, e a Main Activity.kt, que é a parte lógica da nossa atividade. Essa daqui vai ser a tela onde a gente vai construir a nossa aplicação, a tela principal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas imagens para você fazer o download e colocar aí no seu projeto, para você me acompanhar aqui nas aulas, beleza? Então na descrição do vídeo vai ter um link aí no Google Drive, onde vai ter essas duas pastas aqui, ó. Aqui a gente tem todos os símbolos referente a cada nível de pH. São várias soluções aqui, né? Então a gente tem a solução 0, solução 1, solução 2. Tá vendo aqui, ó, S0, S1. Tudo numerado na ordem, né? 0, 1, 2, 3, 4, até o 14. E nós temos aqui também os níveis de pH, que são aqueles tubinhos onde vai mostrar o líquido de uma cor diferente. Cada vez que você vê o líquido mais claro, quer dizer que a solução vai ficando mais alcalina. Esses líquidos aqui mais escuros são cada vez mais ácidos. E aqui nós temos um bloco de notas, onde eu explico em mais detalhes para você as soluções e as substâncias. Então, por exemplo, o pH 0 ele é ácido de bateria, a substância é ácida. O pH 1 é o ácido estomacal, nesse caso vai ser essa imagem aqui, ó, o S1, é a substância ácida. Depois, pH 2 é o limão, então o limão ele tem pH 2, né? Ele é ácido também. Então a gente tem aqui, ó, quer ver? Nós temos aqui o limão, que é o 2. E assim por diante. Então isso daqui vai ser um guia para a gente poder colocar as descrições corretas ali na nossa aplicação. Primeiro passo, a gente vai selecionar todas essas imagens aqui. Vamos dar um Ctrl C. Eu vou copiar todos esses tubinhos aqui. E eu vou vir aqui no meu projeto, dentro de Res, Drupal. Dentro dessa pasta aqui, ó, eu vou colar todas as imagens. Vou dar um Ctrl V. Vou colar aqui, ó, dentro de App, src main res Drupal. Vou clicar aqui em OK, OK novamente, e nós temos aqui, ó, todas as imagens, né, todos os tubinhos aqui dentro da nossa pasta. Vamos vir aqui nos símbolos e copiar todas essas imagens também. Vou dar um Ctrl C e eu vou colar dentro de Drupal. Ctrl V, OK, OK. E tá aqui, pessoal, ó, S0, S12 e assim por diante. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o layout da nossa aplicação, a parte visual da aplicação. Depois a gente vai implementar a parte lógica. Então a gente vai ter aqui, né, a nossa tela principal. Nós vamos ter aqui uma view que vai ter um fundo azul. A gente tem aqui cantos arredondados na parte superior. Nós temos um texto principal que vai ser o título do nosso aplicativo, escala de pH. Nós temos aqui uma descrição para essa caixa de texto. Escolha um número de 0 a 14. É os níveis de pH, a caixa de texto, onde a gente vai digitar o número, e um botão azul de confirmar, um botão com essa cor azul mais escura. E aqui embaixo nós temos mais uma view com cantos arredondados. Isso daqui é para deixar o nosso layout mais bonito, mais interessante. Então nós vamos precisar de 4 cores: preto, branco, esse azul mais claro e esse azul mais escuro. Então vamos voltar no nosso projeto e criar todas as cores da nossa aplicação. Vamos vir aqui em Values, no nosso arquivo de cores, que é o colors.xml. Nós temos aqui por padrão, né, a cor black, que é o preto, o branco, que é o white, e nós vamos criar mais 2 cores. Então eu vou abrir a tag color e aqui no nome da cor eu vou colocar blue. Esse daqui vai ser o azul claro. Vou colocar aqui a hashtag e o hexadecimal que eu tenho aqui do lado, tá? Que é o BCD4. Esse daqui vai ser o azul mais claro. Nós também vamos colocar aqui o azul escuro, que é o Dark Blue. Então vai ser aqui, ó, Dark Blue. Esse daqui é o hexadecimal dele, né? 029 3A5. Um azul mais escuro, um azul mais claro. A gente vai acessar a nossa mainActivity.xml. Vamos vir aqui no Split, aqui nos códigos XML, e a gente vai começar a construir o layout
da nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir o estilo de layout para minha aplicação. Repare que nós temos vários componentes que ficam um embaixo do outro. Então eu posso utilizar um layout linear na orientação vertical, ou seja, todos os itens que estiverem dentro desse layout, eles vão ficar automaticamente na vertical. Então eu posso trocar esse constraint layout e definir aqui um linear layout. E eu vou passar aqui um atributo de orientação e eu vou colocar na vertical. Agora a gente vai construir a view principal, essa view que fica na parte superior da nossa aplicação. Então eu vou tirar aqui esse texto por padrão, que ele vem, e eu vou definir um componente de view, um componente de visualização. E esse componente ele vai pegar toda a largura da tela, então match parent, toda a largura, e ele vai ter uma altura de mais ou menos 100 dps. Ele vai ter 100 de altura e ele vai pegar toda a largura da tela. Então, a altura aqui, que é o high, eu vou definir 100 dps. Eu vou fazer o fechamento aqui e eu posso definir um atributo chamado de background e eu posso passar aqui um azul claro, que é o blue, que está dentro lá do nosso arquivo de cores. Aquela cor que a gente criou. Pode ver que a gente já tem aqui uma view, um header, um background azul, pegando toda a largura da tela e 100 de altura. Porém, repare que nós temos aqui um arredondamento no canto superior dessa view. É uma view personalizada. Então, nesse caso, nós vamos precisar criar um arquivo desenhável para poder customizar essa view. Vamos fazer isso. A gente vai vir aqui em Project, dentro de Drupal, aqui dentro mesmo, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, New, Drupal Resource File. Eu vou criar mais um arquivo desenhável, que eu vou chamar de Container Underline Header. Vai ser a parte superior da nossa aplicação. E aqui no Root Element, eu vou passar como Shape. Vamos clicar aqui em OK. Já temos aqui um arquivo referente ao nosso header. E aqui a gente vai fazer toda a personalização. Então aqui eu vou passar o tipo de shape. Vai ser um retângulo. Eu posso criar um oval, uma linha, um ring. Nesse caso vai ser um retângulo. Então eu vou colocar aqui como retângulo o tipo de shape. Esse shape ele vai ter uma cor sólida, que nesse caso vai ser o azul claro. Então aqui eu vou passar um atributo chamado de Solid Android Color, e aqui eu vou passar a nossa cor azul, que está lá dentro de Color. E nós queremos colocar um arredondamento nesse header, que nesse caso vai ser na parte de baixo aqui, só que vai ser do lado direito. Então, para fazer isso, Corners, que é para trabalhar com arredondamento, e eu vou definir aqui um Bottom Right Radius, ou seja, eu vou definir um arredondamento na parte de baixo à direita do meu desenhável. Right à direita, bottom na parte de baixo. Então vai ser aqui, de mais ou menos 350 dps. E aqui eu vou fazer o fechamento. Então a gente vai ter um arredondamento de 350 dps na direita, mas na parte de baixo aqui, da nossa view. Já criamos essa customização, vamos passar para a nossa view. Ao invés de passar uma cor sólida, eu vou passar um desenhável, que nesse caso é o meu Container Header, que está dentro da pasta Drupal. E aí, automaticamente, nós teremos esse resultado aqui na nossa view. Muito bacana, né? O próximo passo é a gente colocar o título do nosso aplicativo. Então, a gente vai ter um texto aqui, escrito escala de pH. E aí, o que eu vou fazer? Para deixar mais organizado esse projeto, ao invés de eu criar um text view e passar o texto jogado no XML, eu vou criar todos esses textos dentro de um arquivo string, porque aí se eu quiser reaproveitar esse texto em outra tela, eu não preciso criar ele novamente. E fica mais organizado também o nosso projeto. Então eu vou vir aqui em Project, eu vou acessar aqui Values, nós temos aqui um arquivo de strings, onde a gente pode armazenar todos os textos da nossa aplicação, e aqui eu vou criar uma string chamada de txt, de texto, título do app. Apesar de a gente ter aqui uma string chamada de appName, escala de pH, eu vou passar esse texto para essa string. E aí eu posso até apagar essa string principal. Ou nesse caso, eu posso até mantê-la aqui
porque ela já estava criada por padrão. Mas eu criei uma outra que vai ficar mais fácil aqui a identificação. TXT título app, escala de pH. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Eu vou ter também a descrição. Escolha um número de 0 a 14. Eu vou colocar esse texto aqui, ó, armazenado dentro do meu arquivo de string. Então aqui eu vou colocar escolha um número e esse vai ser o texto. Escolha um número de 0 a 14. Vamos dar um Ctrl D. Nós vamos armazenar também esse texto informativo da caixa de texto, que é o hint, né? Nesse caso vai ser o número. Então eu já vou criar aqui, ó. Nesse caso vai ser o hint, né? Hint número. E aqui o valor da nossa string vai ser número. Nós vamos criar também esse texto do botão confirmar. Eu vou dar um Ctrl D. Vou criar mais uma string com o nome aqui de txt pt de botão confirmar. E aqui eu vou colocar confirmar, exatamente esse texto aqui. E basicamente é isso, pessoal. Nós armazenamos todos os textos dentro desse arquivo de strings. Bacana. Vamos voltar na main activity e vamos continuar o processo de desenvolvimento do nosso layout. Nós vamos criar agora mais um text view. Esse texto ele vai pegar toda a largura da tela e aqui na altura vai ser wrap content, vai ser baseado no tamanho do meu conteúdo. E aqui eu vou passar o meu atributo text e eu vou passar o meu texto que está salvo lá no arquivo de string, ó, escala de pH. Então eu vou pegar essa string aqui, ó, txt título app. Vou colocar aqui, ó, txt título app, que está dentro de string, e automaticamente ele vai capturar o valor da minha string aqui, ó, escala de pH. Já vai aparecer aqui o texto escala de pH. O tamanho desse texto, eu vou definir aqui um text size. O tamanho desse texto vai ser de 20 SP. A gente aumentou o tamanho do texto para 20 SP. Eu vou definir a cor desse texto. Nesse caso vai ser black, preto. Eu vou definir aqui um text style. Eu vou passar como bold, ou seja, eu vou definir um negrito nesse texto. E eu quero que esse texto ele fique centralizado aqui no meu layout. Eu vou definir aqui um atributo chamado de gravity. E eu vou passar como center. E automaticamente esse texto vai ficar centralizado no nosso layout. Eu vou definir uma margem geral de 20 dps, ou seja, uma margem no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo de 20 dps, para esse texto não ficar muito colado com a nossa view. A gente está colocando um espaçamento. Aqui na parte de baixo nós vamos ter a descrição. Escolha um número de 0 a 14. Eu posso copiar esse componente de texto, porque nós vamos ter mais um texto aqui na parte de baixo. Eu posso copiar e colar aqui na parte de baixo, só que agora não vai ser escala de pH. Aqui no texto eu vou trocar a string por txt escolha um número, né? Aí ele vai pegar esse valor aqui. Eu vou colocar aqui, ó, txt escolha um número. Vai aparecer aqui, ó, escolha um número de 0 a 14. Esse texto, ele não está na cor preta, ele está no cinza padrão. Então eu vou tirar aqui a cor preta. Aí ele vai ficar exatamente naquele tom lá. Esse texto, eu vou colocar 18 SP de tamanho, vai ser 18. E eu vou manter 20 de margem no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo. Depois, nós vamos ter uma caixa de texto, onde o usuário vai digitar o número ali referente à escala de pH. Então, aqui na parte de baixo, nós vamos definir um edit text, ou seja, uma caixa de texto. A altura e a largura vai ser wrap content. Eu vou definir aqui também um hint, ou seja, é o texto informativo. Eu vou passar aqui o nosso hint número, a nossa string, né? Pode ver que já está aparecendo aqui a nossa caixa de texto. O texto que vai ser digitado, ele vai ter um tamanho lá na caixa de texto, vai ser 20 SP. Esse aqui é o tamanho do texto que vai aparecer dentro da caixa de texto. A cor do texto que vai ser digitado vai ser azul escuro. Então eu vou passar aqui o nosso dark blue, aquele azul escuro que a gente criou. Essa caixa de texto vai ter um espaçamento interno, que eu vou colocar aqui, ó, de 15 dps, ou seja, 15 no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo. É um espaçamento interno dentro da caixa de texto, não fora, tá? Isso aqui não é margem, é um espaçamento interno. Pode ver que o componente ele cresceu. Nós precisamos definir o máximo de caracteres que o usuário pode digitar. Então, nesse caso, a escala de pH ela vai de 0 a 14. Então, o máximo que ele pode digitar aqui é até 14. Então, nesse caso, são 2 caracteres, né? 14. Ele não pode digitar aqui o número 100.
seria 3 caracteres. Então eu preciso limitar o máximo aqui, né? Max length, eu vou limitar no máximo aqui 2 caracteres. Ele só pode digitar números aqui no máximo 2 caracteres. Eu vou passar também o atributo digits e aqui eu vou definir quais números ele vai poder digitar nessa caixa de texto. Então eu quero que ele digite aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não vai conseguir colocar ponto, vírgula, barra, ele só vai conseguir digitar esses números aqui, ó, de 0 a 9. Eu também preciso definir aqui um atributo chamado de input type, ou seja, é o tipo de teclado que vai aparecer para o usuário na hora que ele for digitar. Eu não quero que apareça, por exemplo, texto. Eu não quero que apareça data. Eu quero que apareça somente números. Então vai aparecer um teclado numérico. Eu vou colocar aqui como number. O tipo de teclado é número. Essa caixa de texto, eu quero colocar ela aqui no centro. Então eu vou definir aqui um layout. Vou colocar aqui como gravity e você vai colocar esse daqui, ó, layout gravity. Eu vou passar como center, ele vai ficar centralizado. E o texto que vai estar dentro da caixa de texto, eu quero que ele comece centralizado também. Aí nesse caso, eu vou estar utilizando o gravity e vou passar como center. Então aqui é o texto que vai estar dentro da caixa de texto. Essa caixa de texto, eu vou definir um ID para ela, uma referência, para depois eu poder recuperar no meu aplicativo e poder trabalhar com ela. Que eu vou chamar de edit text, edit número. Já criamos aqui a nossa caixa de texto. Depois nós vamos ter aqui um botão de confirmar com o fundo azul mais escuro. Então aqui embaixo eu vou criar um componente do tipo button. Esse botão ele vai pegar toda a largura da tela e a altura vai ser wrap content. Eu vou definir um texto para esse botão que eu vou pegar lá do nosso arquivo de string, né? Vai ser o txt bt confirmar, já vai aparecer aqui o texto confirmar. Esse texto eu quero aumentar, vai ser 18 sp, o texto que vai estar dentro do botão. O texto ele vai ter uma cor branca, então eu vou passar aqui text color, passando a cor white. Esse texto ele vai ter negrito, então eu vou passar aqui como bold. E eu vou definir também a cor de fundo desse botão. Então a gente vai definir aqui o background tint. E eu vou passar a cor Dark Blue. Outra coisa que eu quero fazer é definir um padding para esse botão. Eu vou definir 15 dps, que é o espaçamento interno desse botão. Esse botão, como ele está pegando toda a largura da tela, repare que ele está pegando no layout aqui, ó. Então eu vou definir aqui, ó, uma margem horizontal de 20 dps. Essa margem horizontal vai definir uma margem aqui na esquerda e na direita de 20 dps. Outro ponto importante é que o nosso botão ele não é arredondado aqui no canto, mas por padrão, quando você cria um projeto agora no Android Studio, ele está pegando um tema diferente aqui, ó. Você pode vir aqui em Res, na parte de temas, aqui você tem o tema para o tema claro e o arquivo de temas para o tema escuro. Nesse caso, nós vamos excluir o tema escuro. Você pode clicar com o botão direito e deletar. Eu quero que o meu aplicativo ele fique com o tema claro, mesmo se o celular tiver com o tema escuro. Eu vou estar utilizando só o tema claro mesmo. Mas aqui em themes.xml, ele está utilizando o tema do material 3. Aí, por padrão, os botões eles ficam com cantos arredondados. Para mudar isso, é só mudar o tipo de tema. Eu vou colocar aqui o Material Components. Esse daqui, ó, Material Components Day Night Dark Action Bar. Automaticamente, esse botão aqui, ele não vai ter mais cantos arredondados. Ele vai ficar mais quadrado. É exatamente isso que eu quero. Vamos definir também um ID para esse botão. Eu vou chamar de BT confirmar. E aqui na parte de baixo é onde vai aparecer as imagens. Então aqui vai aparecer a imagem da amostra. Depois nós vamos ter aqui um texto onde vai explicar um pouco mais aqui, né, sobre a substância e qual que é a solução, e aqui embaixo a gente vai ter a solução. Então a gente vai ter uma imagem, um texto e uma outra imagem aqui. Então nesse caso, pessoal, eu vou criar aqui um componente de imagem. Essa imagem vai ter 100 de largura e 100 de altura, não vai ficar muito grande, tá? Então vai ser 100 de largura e 100 de altura. Vou fazer um fechamento aqui. Por padrão, essa imagem aqui ela vai ficar centralizada no layout, então layout gravity center. Ela vai ficar exatamente nesse quadrado transparente aqui, que não tem nada, né? Você pode até fazer o teste, tá? Definir aqui um src e passar, por exemplo, uma daquelas imagens lá, ó, T1, T2. Ó, você consegue visualizar.
E eu vou definir aqui uma margem geral de 20 dps, para ele pegar um espaçamento mais interessante. Essa imagem, eu vou definir um ID, que eu vou chamar de img de imagem, img tubo. Depois eu vou ter mais um text view aqui, eu posso copiar esse text view como referência e colar aqui na parte de baixo. Esse text view ele vai estar vazio, né? O texto vai ser 16SP, ele vai começar no começo do meu layout, vai ser aqui, né? Start. O texto vai começar bem no comecinho aqui, ó. Ó. Se eu colocar center, ele já começa no centro. Não, ele vai começar bem no começo do layout. Exatamente como está aqui na imagem, tá vendo? E aqui na margem eu vou colocar uma margem de 10 dps, vai ficar um pouquinho mais colado aqui. Vou definir aqui um ID, que eu vou chamar de txt descrição. Vamos ter mais uma imagem aqui na parte de baixo, você pode copiar e colar, porque nós vamos ter mais uma imagem aqui. Vai ter 100 de largura, 100 de altura, vai ficar centralizado e vai ter 20 dps de margem. A única diferença é que o ID vai ser IMG-S, né, de solução. E por último, pessoal, nós vamos ter aqui mais uma view que vai ter aqui no final também cantos arredondados, só que é na parte superior e não na parte inferior. Então a gente vai precisar criar mais um desenhável. Vamos acessar aqui, ó, a nossa pasta Drupal, clicar com o botão direito, Drupal Resource File, e eu vou chamar de Container Underline Bottom. Vai ser um shape. Vamos clicar em OK. Vamos configurar aqui um retângulo. Vamos ter uma cor sólida, que vai ser o azul claro, né? Então vai ser o blue. Vamos definir aqui um corners. E aqui a gente vai definir o quê? Um top right radius. Ou seja, eu vou definir um arredondamento na direita, na parte superior, né? Top no topo, right, direita, e radius, arredondamento. Vai ser também 350 dps. Você consegue visualizar aqui do lado, tá vendo? Já temos aqui o container bottom. Vamos fechar isso daqui, tem muita coisa, né? E vamos criar mais uma view aqui. Eu posso copiar até essa view, esse componente de visualização, e colar aqui na parte de baixo. Aí nesse caso ele não vai ter 100 de altura, vai ser ROP Content. Ele vai pegar o tamanho total desse componente. E aqui eu vou colocar Container Bottom. Olha, ele vai ficar aqui na parte inferior. Eu já tenho o emulador configurado aqui, ó, Pixel 4 API 33. Vamos executar esse projeto e ver como é que ele está ficando. Então vou executar aqui, ó, no meu emulador. Esse aqui é o projeto que a gente já tem pronto aqui e vai ser instalado o que a gente está criando agora. Vamos lá, vamos aguardar. Bacana. Acabamos de executar aqui e nós temos o nosso aplicativo prontinho. Só que a gente tem aqui uma barra de ação superior que a gente não quer nesse aplicativo. Como é que eu faço para esconder essa barra de ação que vem por padrão nesse tema aqui, né, do Material Components Day Night? Bom, é bem simples. A gente pode vir aqui na nossa Main Activity e a gente vai definir aqui, ó, o Support Action Bar. E eu vou passar o método hide, ou seja, eu vou esconder a barra de ação padrão do Android. Vamos executar novamente e tá aí, ó, não temos mais a barra de ação. Mas ainda tem mais um detalhe, pessoal. Repare que a barra de status, a cor da barra de status, ela tem a mesma cor da nossa view, que é o azul claro. E a nossa barra de status aqui tá preto. Então eu quero mudar a cor da status bar da nossa aplicação. Como é que eu faço isso? A gente pode vir aqui no arquivo de temas, aqui dentro de Style, eu vou passar um item e eu vou passar esse Android Status Bar Color. É um atributo para a gente poder definir a cor da status bar. E aqui eu vou passar o azul claro, que é o blue. Vamos executar e a barra de status está azul também. Já temos aqui o botão de confirmar. Aqui na caixa de texto, ele só aceita 2 caracteres, né? 2 números. Então, ó, se eu tentar colocar vírgula ou ponto, ele não vai deixar, porque a gente definiu ali, né, os dígitos de 0 a 9. Então só vai aceitar números mesmo. Ainda que apareça aqui, né, o ponto e a vírgula, não vai dar certo. Bom, basicamente é isso, pessoal. Nessa aula a gente criou a parte lógica da aplicação. Mas não sai agora do canal não. Clica nesse vídeo aqui, ó, que
e vai estar aqui do lado e você vai ver a parte 2 da criação desse aplicativo. Na próxima aula, a gente vai criar a parte lógica desse aplicativo, realmente dar vida nesse app, escrevendo códigos em Kotlin. Então clica nesse vídeo e vai lá para a parte 2 que eu te espero em alguns segundos. Um forte abraço, até a próxima.